A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 do segundo trimestre do ano de 2019, que tem por título o altar do holocausto. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o tabernáculo, que é o local, uma tenda que Deus ordenou a Moisés que preparasse, fizesse, para que ele seria o centro do seu povo. Ele estaria no centro do seu povo. É ali que ele poderia conversar com o seu povo e escutar o seu povo. Que Deus, ele gosta de estar no centro, no meio do seu povo. Na lição passada, nós adentramos o tabernáculo, estudamos sobre os materiais do interior daquele tabernáculo e também do que eles eram feitos, sobre os muros, pátio. Hoje nós vamos estudar sobre o altar do holocausto. O altar do holocausto, ele ficava no início do pátio. Assim que o homem entrasse pela porta do pátio, o primeiro material que ele encontrava ali era o altar do holocausto. O que é o holocausto? O holocausto, ele significa aquilo que sobe. Nós o descrevemos como uma oferta consumida no fogo. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Então, aquele altar, o povo, ele pecava. Ele pecava e para que ele fosse perdoado dos seus pecados, para que ele apaziguasse a ira de Deus, eles teriam que pegar um cordeiro imaculado, um cordeiro limpo, inocente, oferecer em sacrifício naquele altar. O sangue do animal seria derramado. Aí sim, aquele local era o local onde havia esperança do homem ser perdoado por Deus, de voltar a ter aquela comunhão de Deus, de ser perdoado todos os pecados. Era no altar do holocausto. A nossa verdade prática: na cruz o Senhor Jesus purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Jesus, ele sendo santo, inocente, filho de Deus, ele com sua morte, com seu derramamento do sangue, ele nos purifica de todos os pecados. Hoje não precisamos sacrificar animal nenhum para a remissão dos nossos pecados. Jesus, ele fez isso por nós. Ele derramou o seu sangue para que fôssemos justificados, para que fôssemos perdoados por Deus. Isso nos garante a nossa comunhão com Deus, a nossa entrada para o céu. Com sua morte, nós somos salvos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo está em Hebreus 10, 22, que nos diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração,
em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. A leitura bíblica em classe está em Êxodo 27, versículo 1, 2, 6, 7. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas dos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meteram nas argolas de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. O modelo do altar. Esse altar, ele tinha a forma quadrada. O seu interior era feito de madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze. Media 2,25 metros de largura. Era a largura do altar. 2,25 metros. De altura, ele tinha 1,35 metros. Com 4 pontas em forma de chifres. Isso ajudava quando o sacerdote ia fazer o ritual. Que ali ele amarrava o animal em uma ponta, em um dos chifres, para em seguida sacrificar o animal, em remissão dos pecados do povo. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor. O pecador, através desse sacrifício, ele era perdoado de todo o seu pecado. O altar dos holocaustos indica o caminho da salvação para o pecador. No altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. O altar dos holocaustos indica o caminho de salvação para o pecador. No altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Assim como Jesus, hoje, ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus, ele se fez de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Jesus, ele veio ao mundo puro, imaculado, sem pecado algum, inocente, morrer pelos nossos pecados, derramar seu sangue em troca da nossa salvação, da remissão dos nossos pecados. É através do sangue de Jesus que hoje nós somos perdoados de todos os nossos pecados. É através do sangue de Jesus que hoje nós podemos ter acesso ao céu. Nós podemos dizer que somos libertos, que somos salvos por Jesus, pela misericórdia de Jesus. Os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Essa simbologia estava presente no altar do holocausto. E lembra-nos o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor Jesus revelou
revelou no Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. Assim como o altar do holocausto foi o caminho de salvação do povo no Antigo Testamento, o altar do holocausto foi a esperança que o povo tinha de se consertar com Deus. Assim, para nós, Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Jesus é a nossa esperança de sermos perdoados e salvos. As 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer a propiciação implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifícios. Esse animal deveria ser um macho sem defeito. Não poderia ser um animal fêmea ou ter qualquer defeito. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido. A partir da oferta, apresentava no altar dos holocaustos, com as 4 pontas. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa. Na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente. Então, aquele animal, quando era sacrificado, quando ele era posto ali no altar pelo sacerdote, preparado para o sacrifício, ele tomava o lugar do pecador. Ali todo o pecado do homem ia para aquele cordeiro. Todo o pecado era naquele animal. O pecado do homem sobre si. Assim aconteceu com o nosso Jesus. Todo o pecado do homem, Jesus tomou para si. Todo o pecado foi para o Senhor Jesus. Ele levou a nossa culpa, oferecendo-se no lugar, na cruz, em nosso lugar. Jesus, através da sua morte, do seu derramamento do sangue, nós fomos perdoados. Nós fomos livres. E hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Somos uma nova criatura. Para isso, o homem precisa acreditar que Jesus veio ao mundo para salvar o homem. O homem precisa acreditar e também entregar-se de corpo e alma a Jesus. Oferecer-se para que Jesus cuide das nossas vidas. Nós precisamos, o homem precisa entregar-se sua vida a Jesus para que Jesus tome conta, para que Jesus faça a sua vontade em nossas vidas, para que nós morramos para nós, o eu morre e Cristo ressuscite em nós. Aceitando Jesus, nós nos transformamos em uma nova criatura. Não viveremos nós mais.
e sim Cristo viverá em nós. Cristo aparecerá em nossa vida, como disse o apóstolo Paulo. As 4 pontas e a reconciliação. O altar era um lugar símbolo da reconciliação de Deus com o seu povo. Era ali que Deus reconciliava com o seu povo. Que Deus deixava-se de irar. Deus reconciliava com seu povo. Acabava com a ira. Era naquele lugar. Ali uma vítima inocente era completamente queimada e consumida, restando apenas o sangue colocado numa pequena pia e encaminhado ao lugar santíssimo, ao qual depois era aspergido sobre o propiciatório. Ali naquele altar, uma vítima, o cordeiro, ele era queimado, consumido em lugar do homem. E apenas o seu sangue, que era retirado, colocado numa pequena pia e encaminhado ao lugar santíssimo, que mais adiante, em outras lições, nós vamos aprofundar. Nesse texto aqui, sobre o sangue que era posto numa pia e encaminhado ao lugar santíssimo. Na cruz, o cordeiro inocente, que é Jesus, pagou a dívida do culpado e por isso podemos dizer, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus, quando Jesus estava naquela cruz, sofrendo amargura, sofrendo dor, sofrendo vergonha, Deus, naquele momento, ele estava reconciliando com o mundo. Aqui é importante ressaltar que o termo redimir aparece na língua grega com o significado de comprar e tirar fora do mercado. Ou seja, resgatar de uma vez por todas as pessoas a pessoa da escravidão. Nós éramos escravizados pelo pecado. Jesus veio e nos comprou com seu sangue, nos libertando, nos resgatando de uma vez por todas da escravidão. Jesus, ele nos libertou, ele nos deu o direito de ser uma nova criatura, de sermos chamados filhos de Deus. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. As vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar do pecador. Assim como Jesus fez. Ele foi morto, sacrificado pelo meu pecado, pelo seu pecado. Jesus não tinha pecado, mas por nós, ele se fez pecador para nos dar direito de entrar no céu. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Segundo a lei, quase todas as coisas eram purificadas somente com derramamento de sangue. E sem o derramamento de sangue, não havia remissão. O lugar em que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi o Calvário.
Nele o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por amor a nós. O Calvário foi o lugar que foi cumprida de uma vez por todas essa realidade. Nele o sangue de Jesus foi derramado por amor de todos nós. Jesus deu sua vida por amor a mim, por amor a ti. Somos gratos a Jesus por esse ato que ele fez a nosso favor. Se não fosse esse sacrifício de Jesus, ai de nós, o que seria das nossas vidas sem o amor de Jesus? Jesus é o centro das nossas vidas. Jesus tem que ser o centro. Deus centraliza a nossa vida. Jesus, ele se deu a própria vida a favor de mim, a favor de você. O lugar de punição ao pecado. A santidade de Deus e sua justiça não deixam o pecado sem punição. Deus, sendo santo e justo, a sua justiça não deixa o pecado sem punição. Todo pecado tem sua punição. O homem pecou, o homem tem que ser punido. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. Deus não gosta do pecado. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Jesus. Pois as Escrituras afirmam, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegamos à conclusão. Hoje aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar de sacrifícios, para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa da nossa culpa. Em Cristo somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Através do sacrifício de Jesus, Jesus nos deu esse direito de sermos salvos. Por isso, sejamos gratos a Jesus por ter vindo à terra se sacrificar pelos nossos pecados. Jesus foi o Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo, através do seu sangue derramado. Jesus foi um Cordeiro que não tinha pecado, não tinha mancha. Era um Cordeiro, é o Cordeiro inocente, que por amor a mim, por amor a ti, se entregou em sacrifício para a remissão dos pecados. E para que hoje nós tenhamos o privilégio de ser chamados por Deus, nós sermos salvos em Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus nós somos salvos e perdoados pelos nossos pecados. Que nós possamos prestar sacrifício de louvor ao Senhor diante desse fato, diante dessa ação que Jesus fez para que nós fôssemos chamados filhos de Deus, para que nós fôssemos salvos e perdoados. Se você ainda não teve aquele encontro com o Senhor, aquele encontro gostoso com Jesus,
tenha nesse dia. Procure a presença do Senhor Jesus, que o Senhor está de ouvido atento ao teu clamor, ao meu clamor. Jesus não dorme. Jesus está com os olhos abertos aqui na terra, para socorrer todo aquele que pedir socorro, para socorrer todo aquele que sabe que não é ninguém sem Jesus, que não é capaz de andar sozinho, que quer a companhia do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, fica mais essa lição e que o Senhor possa abençoar cada um, cada família, cada membro da sua família, e que o Senhor possa restaurar a família de cada um. Então, até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.